Glória a Deus, amados. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Bendito seja Deus. Ele vai gravar, Carlinhos, aqui é baixo. Não, ele vai gravar a mensagem, só que aqui é baixo. Nós vamos trazer a ministração em Mateus, capítulo de número 25, do verso 1 até o verso de número 12. Bendito seja Deus. Nosso tema hoje, nós vamos tratar sobre as bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. Cremos que o Senhor voltará para buscar a sua igreja e Ele tem preparado para cada um de nós algo especial. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo de número 25, a partir do verso 1, assim nos diz a santa palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide ante aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Louvado seja Deus. E também vamos ler um versículo apenas na carta do Apocalipse, do capítulo 19, no verso de número 7. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. 19, 7. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as portas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Então nós vamos usar esses dois textos como base para a glória do Senhor Jesus. Como nós sabemos, essas ministrações, elas foram preparadas e sugeridas pelo pastor Luiz Carlos. Então a gente vai apenas dando continuidade, seguindo o cronograma. Nós já anteriormente vimos sobre outros temas, até chegamos no arrebatamento, e agora veremos as bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja glorificada e é coroada no céu, será definitivamente desposada pelo glorioso esposo Jesus, o Cordeiro. Usando um princípio pedagógico que parte do conhecimento para o desenvolvimento, Jesus utiliza
a analogia do casamento para apresentar o ensino sobre a iminente vinda de Jesus, a fim de buscar a sua igreja. Não podemos esquecer que o casamento do Oriente, nos tempos bíblicos, acontecia sob padrões, costumes culturais bastante diferentes do que conhecemos na atualidade. Hoje o nosso casamento, possamos dizer assim, o modelo de casamento, a festa acontece durante um dia, no mais 2 dias, mas eles tinham um costume diferente. Os judeus têm um costume diferente. Há festas que duravam até semanas. Só que nesse caso aqui, havia uma preparação primeiro, né? O costume nosso é o quê? O noivo chega primeiro e fica aguardando a noiva. Só que lá não, esse modelo de casamento é a noiva que está primeiro aguardando a chegada do noivo. Então Jesus usa essa figura para que nós possamos entender. E a figura do casamento do esposo e a esposa que aparece na Bíblia em várias passagens. Nós vemos alguns casamentos que foram realizados. E nós vemos nesse texto de Mateus 25, ele apresenta uma parábola. Jesus retrata a história de um casamento e oferece dupla interpretação sobre Israel e a igreja. O modelo aqui de casamento é o modelo dos israelitas, só que Jesus faz uma analogia para o casamento da igreja com Cristo. Lembrando que a igreja do Senhor, ela representa a noiva, e aí quando o Senhor voltar no arrebatamento, que levar a sua igreja, ela participará das bodas do Cordeiro, o casamento será realizado. Então nós temos esse modelo, a igreja que é a noiva, se prepara, está pronta, adornada, esperando a vinda do seu noivo, que não sabemos a que hora ele virá. E é por isso que nós não podemos estar dispersos, desapercebidos, mas devemos estar prontos para quando ouvir seu grito, aí vem o noivo, nós possamos estar à sua espera. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui o fundo histórico. Jesus ilustra seu ensino utilizando-se do costume oriental para o casamento. Depois de feitas as cerimônias religiosas, começava-se a celebração festiva do casamento. A festa podia prolongar-se por vários dias, dependendo das possibilidades, dependendo também da questão financeira, das posses, das possessões dos pais dos noivos. Se eles tivessem bastante dinheiro para bancar uma festa que passasse de semana, mas no mínimo umas semanas eles festejavam bastante. No caso da história de Jesus, o noivo atrasou. Os convidados deveriam estar devidamente preparados com azeites e suas vasilhas nas lâmpadas. Qualquer convidado sem lâmpada era considerado um estranho e não podia entrar na festa. Nós vemos que no nosso modelo de casamento que há no Brasil, é que costuma-se sempre a noiva se atrasar. Tá? Em exceção, a noiva ela chega no horário, mas já tem até esse costume. E aí, muitas das vezes, o que acontece? O povo fica um pouco impaciente, inquieto e às vezes fica desapercebido. Então, o que aconteceu com esses convidados, possamos dizer assim, as mulheres? Elas estavam à espera do noivo, mas por ele demorar, no sentido de espera, elas acharam que nele não viria naquele momento e daria tempo de se preparar depois para quando ele vir. E aí é que está um pequeno detalhe. O noivo, lá na festa, na representação, ele se atrasou, mas nós sabemos que Jesus, ele não se atrasará,
ele chegará no momento certo, na hora certa, para arrebatar a sua igreja. Então nós não podemos pensar assim: em todo casamento a noiva se atrasa, então se ela se atrasa, ainda dá tempo de se arrumar, de se preparar. Não, Jesus não vai se atrasar, ele é pontual. Aqui é apenas uma parábola ilustrando que, por o noivo ter atrasado, as virgens que estavam à espera do noivo ficaram dispersas. Agora nós vamos ver um ponto aqui, seria corrente de interpretação. A primeira interpretação diz que as virgens representam os remanescentes judeus, 144 mil, que serão 12 mil de cada tribo, salvo no período da grande tribulação. A segunda distingue os dois grupos para uma representação dos crentes salvos e dos crentes apenas nominados no seio da igreja, quando da vinda de Cristo. E a terceira, as 10 virgens como um todo, e também cada crente individualmente. Ou seja, há 3 vertentes de interpretação, mas nós sabemos que a igreja ela deve estar pronta para a vinda do Senhor. Quem são as 10 virgens? Uma pergunta que nós podemos nos fazer. Não são 10 pretendentes do esposo, tá? Nós não podemos confundir isso. Nem são 10 igrejas cristãs que competem pelo mesmo esposo. São, na verdade, os crentes individualmente que compõem o corpo da igreja, a esposa do Cordeiro. O número 10 não tem um significado dogmático ou doutrinário, e sim um sentido de inteireza. Representa a noiva na sua inteireza. Jesus via a igreja como um todo, o corpo invisível em toda a terra. Ele via também a igreja local e visível, isto é, os membros em particular. Aqui é apenas uma parábola, uma representação, tá? Tem pessoas que fazem até algumas interpretações, dizendo: só metade das virgens estavam prontas, outra metade não estava, então isso quer dizer que metade da população vai ficar, outra metade vai subir? Não, é apenas uma representação, não tem esse significado, é apenas uma representação de que havia uma dispersão, havia um povo a qual não estava pronto, esperando a vinda do Senhor, e a outra parte estava pronta, esperando a vinda do Senhor, do seu noivo. Porque as palavras esposo e esposa, no Oriente, o noivo é tão sério quanto o casamento. Na história bíblica, a mulher comprometida em noivado era chamada esposa, e apesar de não estar unida fisicamente ao noivo, ela estava obrigada à mesma fidelidade, como se estivesse casada. A igreja é a esposa de Cristo, porque Cristo está comprometido com a igreja, e a igreja ela tem que entender isso. Ela é chamada de esposa porque ela já está esperando o seu esposo. Há um compromisso, há um casamento marcado. Como no Antigo Oriente, nós vemos que quando havia uma aliança, um acordo de noivado, já havia-se o entendimento que ali era um casal, mesmo sem que tivesse tido qualquer relação física. E aí nós vemos o caso de Maria e José. Eles estavam já compromissados para se casarem. As condições espirituais da esposa: 2 classes de crentes, os insensatos e os cautelosos. Essas são 2 classes, são uma realidade espiritual na igreja de Cristo, são identificadas por Jesus como loucas e prudentes. As loucas representam os cristãos insensatos e alienados espiritualmente. São aqueles cristãos que não agem racionalmente na sua vida de fé, por isso não sabem o que estão fazendo. As prudentes representam os cristãos cautelosos e previdentes, que mantêm uma vida de vigilância espiritual. Aqui é um texto bem fácil de se entender, já foi pregado muito,
nós entendemos que haviam 10 que estavam com cautelas, e havia ali as virgens que estavam esperando, as virgens que estavam prudentes, e havia também as virgens que não estavam, que elas ficaram dispersas. Então hoje nós vemos que tem pessoas que professam a fé, que estão na igreja, mas muitas delas ainda estão dispersas, achando que Jesus vai demorar para voltar. Não, amanhã eu me ajeito, amanhã eu me conserto, amanhã eu oro, amanhã eu busco, amanhã eu leio Bíblia, amanhã eu faço a obra, e sempre o amanhã, e o amanhã, e o amanhã, achando que o Senhor tardará em voltar. E aí é onde há o engano, porque a qualquer momento o Senhor voltará e pegará muita gente de surpresa. Ingredientes indisponíveis para estar nas bodas. Que ingredientes são esses? Aquelas virgens tinham vasilhas e lâmpadas, mas precisavam, na verdade, ter o principal elemento, o azeite. As loucas não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes sim. Estavam devidamente preparadas. Aquelas virgens tinham que ter vestidos brancos de linho fino, lavados no precioso sangue do Cordeiro, precisavam de calçados do Evangelho da Paz, tinha que ter com elas vasilhas para o azeite, e o próprio azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Então, o que se era necessário para que as virgens pudessem conter? Além de ter os seus sapatos, as suas vestes brancas e limpas, ela teria que ter suas vasilhas, e o mais importante de tudo, o azeite. E hoje o que nós mais vemos dentro das igrejas, fora das igrejas, é as pessoas têm os sapatos, têm as vestes, têm as vasilhas, mas muitas das vezes não tem o mais importante, que é o Espírito Santo de Deus, tá certo? Então, infelizmente, muitos já se encontram assim, com todos os artefatos e utensílios materiais preparados, mas aquilo que é mais importante, o Espírito Santo, o azeite sobre as suas vidas, esses já não tem. E é isso que nós temos que refletir, que a vida do cristão, sem a presença do Espírito Santo, ele estará vivendo uma vida vazia e uma vida dispersa. Bendito seja Deus. Então nós já vemos aqui essa noite as condições, vemos a analogia correta da parábola, 3 formas de interpretação. Nós vimos a questão das 10 virgens, o esposo e a esposa, vimos também as vestes para a participação da festa, por que elas tinham que ter isso, e agora nós vamos ver as condições espirituais da esposa, que nós vimos também, na verdade, falando sobre os crentes insensatos e os cautelosos, e agora sim, nós veremos outro detalhe importante, para que isso seja o quê? Colocado em nossas vidas. O tempo das bodas. Nós sabemos que dia e hora é impossível, é incalculável aos seres humanos datar com precisão, ou até mesmo aproximar-se do dia em que virá o Senhor. O próprio Jesus faz uma declaração como homem, dizendo que o dia e a hora ninguém sabe, mas senão o Pai que estás no céu. Então vamos agora ver o sentido do clamor da meia-noite. O texto diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, que representa a meia-noite. Vamos ver que representação é essa. Não é que Jesus vai vir de fato meia-noite. Jesus pode vir meia-noite, pode vir de madrugada, de manhã, pode vir à tarde, ao meio-dia, pode vir à noite, pode vir qualquer hora. Mas este clamor da meia-noite, ele tem um sentido, um significado, tem uma representação, e é o que nós vamos ver agora. O que representa a meia-noite? É o tempo do clímax, ou seja, é o tempo do ápice, é o tempo mais importante da esperança da igreja.
é o fim e o princípio de um tempo, dia, dispersão e era. É a hora do silêncio total, quando todos dormem. Dentro de uma normalidade, era para ser o tempo, o horário em que as pessoas estão dormindo, descansando. Claro que hoje, no mundo capitalista, nós temos pessoas que trabalham à noite, trabalham na madrugada e já descansam em outro horário. Mas nesse tempo não era costume do povo trabalhar à noite, trabalhar de madrugada, mas sim ter o repouso, ter o descanso. E é o que nós estamos vendo agora. Pode ser a consumação, o princípio de um novo dia ou tempo. Não é difícil de estabelecer o tempo desse evento. Ele acontecerá entre o arrebatamento da igreja e a segunda volta de Cristo à terra. Ocorrerá precisamente logo após o julgamento das obras do crente no tribunal de Cristo, visto que em Apocalipse 19, 8, a esposa aparece vestida de linho fino, que são a justiça dos santos. É o que nós vamos ler agora. 19, 8, por favor. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Ou seja, nós estudamos que anteriormente, no domingo, sobre o arrebatamento. Já na terça-feira, nós estudamos sobre o que? O tribunal de Cristo. E agora nós estamos em sequência a boda do Cordeiro, ou seja, são eventos que vão acontecendo sucessivamente. Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja, os seus sinais já estão vindo, Jesus vai vir, arrebatar a igreja, logo após vai ter o trono branco, vai ter o julgamento dos crentes para as obras, depois nós vamos ver aqui as bodas do Cordeiro, logo depois nós vamos ver, creio ainda que dará tempo de ver o período da grande tribulação, o julgamento das nações, e depois eu não sei se vai dar tempo o milênio e o estado eterno e perfeito, eu acredito que não dará tempo de ser apresentado, tá certo? Mas quem já veio até aqui acompanhando, já pôde aprender muita coisa, e creio que continuará aprendendo. O dia de Cristo, Filipenses, no capítulo 1, do verso de número 10, que vai nos dizer a santa palavra do Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 1, verso de número 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Ou seja, que nós venhamos estar com uma vida santa, ilibada, preparada diante do Senhor. Na linguagem escatológica, a palavra dia é interpretada literalmente ou figuradamente, dependendo do seu contexto. Dia pode, então, representar ano, ou seja, um dia é igual a um ano, conforme se percebe na profecia de Daniel, no capítulo 9. Destacamos no contexto bíblico 4 dias, anos, tempos históricos para a humanidade. O dia do homem, 1 Coríntios 4:3, que compreende o tempo da história da humanidade. O dia de Cristo, Filipenses 1:10, que foi o que nós lemos, que diz respeito especialmente ao tempo de 7 anos, nos quais a igreja estará no céu, e simultaneamente ocorrerá na terra a grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada, vai ter lá o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. E durará, tá certo? A grande tribulação passará 3 anos e meio de plena paz, depois 3 anos e meio de grande perseguição. Depois nós também teremos aí o milênio, que vai durar 1000 anos. E no final, e finalmente o dia de Deus, que está lá em 2 Pedro 3, 12 e 13, que nós vamos ler agora.
esse dia de Deus. Mas estes, como os animais, capítulo 3, 12. Isso, 3:12. Pronto. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Esse será o momento do milênio, haverá novos céus e nova terra. E aí nós vemos também que é o tempo do juízo final e da restauração de todas as coisas, o começo do reino eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Nesse estudo, o dia de Cristo abrange 3 fatores escatológicos especiais, os quais são o encontro da igreja com Cristo nas nuvens, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que é o que já foi repetido aqui algumas vezes. E também nós vamos ver aqui característica das bodas. Vamos ver o lugar das bodas. Apocalipse 19, verso 1, e depois o capítulo 21, o verso 9. 19:1 e depois 21:9. E depois destas coisas, ouvi no céu como um grande voz de uma grande multidão, que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Verso 21, capítulo 21, verso 9, que nos diz: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, ou seja, a igreja do Senhor. Pela ordem normal dos acontecimentos escatológicos, esse evento acontecerá no céu. Quando João declarou: ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia, ele identificou naturalmente o lugar. Alegria e triunfo pelas vitórias do Cordeiro são demonstradas, e a seguir surge a noiva do Cordeiro, já glorificada, coroada, preparada para o glorioso casamento. Entendemos então que o céu é o lugar mais adequado para esse acontecimento extraordinário. Até então, porque na terra haverá um grande caos, a terra estará em calamidade. Então, não há lugar melhor ou preparação melhor do que o céu para esses acontecimentos. Participantes das bodas: o casamento é de Cristo e a igreja, mas os convidados são muitos, de acordo com Daniel 12, do 1 ao 3, Isaías 26, do 19 ao 21. O Israel salvo da grande tribulação e os santos do Antigo Testamento são os convidados especiais. Devemos ter cuidado na interpretação desse evento para não confundirmos nem misturarmos os fatos que envolvem as bodas no céu e as bodas na terra. No céu, as bodas são da igreja e o Cordeiro. Na terra, as bodas envolvem Israel e o Cordeiro. A cena das bodas no céu difere das bodas na terra. No céu, somente a igreja e seus convidados participarão. Na terra, Israel estará esperando que o esposo venha convidá-la a conhecer a esposa, a igreja, que estará reunido com ele no período milenial. Nós sabemos que é bastante conhecedor, que a própria palavra vai nos dizer que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todo quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, o que creem no seu nome. Israel, uma parte não creu ainda, uma pequena parcela acreditou que Jesus é o Messias, se converteram
ao cristianismo, seguem uma vida com Cristo, serão também arrebatados, mas a outra parte, infelizmente, passará por esse grande período de tribulação e somente depois reconhecerá que Jesus é o Messias, o Salvador, quando vier em seu resgate. Então entendemos que no céu os salvos receberão as recompensas, as coroas pelas suas obras, pelos seus feitos na terra, e as bodas do Cordeiro coroará a igreja pela sua fidelidade a Cristo. Entendam bem, nós prestaremos conta dos nossos feitos, das nossas obras perante Cristo, e seremos coroados, e a igreja unanimemente receberá a coroa do Senhor, pela sua fidelidade e permanência no Evangelho. Então entendemos que nós hoje estamos aqui esperando a vinda do Senhor, e temos que refletir se estamos prontos para a espera do noivo, e quando ouvirmos a voz, aí vem o noivo, as nossas próprias vidas estejam cheias, transbordando do Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus. Nós cremos que Jesus voltará, é uma promessa, ele vai voltar para buscar a sua igreja, que é santa, que está preparada, que é adornada e está vestida de vestes brancas. É uma igreja que não se contamina, é uma igreja que não compactua com o pecado, é uma igreja que anda na contramão do mundo. Essa sim é a igreja do Senhor, a qual nós fazemos parte e devemos estar alicerçados, preparados para a vinda do Senhor Jesus. Então nós fechamos aqui, cremos que Deus irá realizar grandes coisas também nos demais estudos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, e quem já veio, continue participando e acompanhando das próximas ministrações, para que você possa entender o discorrer da série escatológica para a glória do Senhor Jesus.